Glória a Deus. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Tudo bem com você? Apesar da situação que nós nos encontramos, eu espero que vocês estejam com paz, na presença de Deus e que Ele continue sustentando a sua vida. Antes de continuar o nosso estudo sobre o Salmo 91, eu gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram, compartilharam, deram o seu like nos vídeos até hoje. Tem feito diferença, muita gente foi alcançada. São 98 inscritos. Faltam só 2 para 100 inscritos. Será que vai ser você ou um amigo que você compartilhar? Eu peço, por favor, que você se inscreva, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, e para que esse canal venha crescer, não para minha glória, mas principalmente para a glória de Deus. E principalmente para que também outras pessoas sejam alcançadas com o Salmo 91, principalmente nesses tempos de pandemia e de lockdown que nós nos encontramos. Amém? Nós vamos começar agora o capítulo 13, que vem bem a calhar. O inimigo sobre os nossos pés. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Serpente, em outras versões, é dragão. Salmo 91, 13. Neste verso, Deus sai do assunto de sermos protegidos por Ele para enfatizar que a autoridade em seu nome foi dada a nós, cristãos. Anote a escritura correspondente do Novo Testamento, a qual trata disso. Jesus falou em Lucas 10:19, Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Foi Jesus que falou. Sendo cristãos, nós possuímos autoridade sobre o adversário, mas ele não tem domínio sobre nós. Precisamos gastar o tempo necessário para que essa verdade entre no nosso ser. Porém, nosso poder sobre o maligno não é automático. Pegue e fala dessa forma. Meu marido crê no fato de que pouquíssimos cristãos usam essa autoridade. Muitas vezes nós oramos quando deveríamos tomar posse dessa autoridade. Na maior parte do tempo, Jesus orou à noite e usou o poder de dia. O encontro com o diabo não é hora de começarmos a clamar, a chorar, nos arrepender. Nós já devíamos ter orado. Ao nos depararmos com o inimigo, precisamos falar com a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Se um atirador, de repente, estivesse à sua frente, você confiaria o bastante em sua autoridade para declarar firmemente: eu estou em aliança com Deus vivo e tenho uma cobertura de sangue que me protege de qualquer coisa que você tente fazer. Em nome de Jesus, eu ordeno, abaixe essa arma. Se não temos esse tipo de coragem, então necessitamos meditar mais nas passagens bíblicas a respeito de autoridade, até nos tornarmos confiantes em quem Deus diz que nós somos em Cristo. Ao nascermos de novo, imediatamente temos poder suficiente à nossa disposição para pisarmos no adversário sem sermos feridos. A maioria dos cristãos, no entanto, ou não faz isso ou falha em fazer. Com que frequência nós cremos o bastante na palavra para agirmos sobre ela? Agora vejamos o que o versículo está realmente dizendo. Que bem há em ter autoridade sobre leões e cobras, se não estamos na África, na Índia ou em algum lugar parecido? O que significa dizer que calcaramos com os pés o leão, o filho de leão, a cobra, o dragão? Essa é uma ilustração daquilo que potencialmente iria fazer-nos mal diariamente. Esses termos são meio inesquecíveis de descrever aos tipos de opressão satânica que vem sobre nós. Então, o que eles significam para nós hoje? Vamos explicar.
Existem problemas do tamanho de leões, que são mais fortes, grandes, diretos e caem sobre a nossa cabeça, prontos para nos dilacerar. Vez ou outra, algo espalhafatoso e público sobrevém a nós. Pode ter sido um estrago no carro, um encontro face a face com o inimigo no campo de batalha, ou uma conta inesperada no fim do mês, causando uma reação em cadeia de cheques sem fundos, de cartões de crédito estourando. Essas são as dificuldades óbvias, as quais parecem muitas vezes insuperáveis. Ainda assim, o Senhor declara que precisamos pisá-los, pois eles não nos pisarão. E aqui eu faço um parênteses. Essa pandemia está sendo para nós como um leão voraz, e a mídia faz questão de exagerar. Não estou dizendo que é uma gripezinha, não estou dizendo que não existe. Claro que existe, temos que nos cuidar, tomar muito cuidado. Fazemos o que podemos, mas o maior de tudo é que Deus é que vai nos proteger. O sangue de Jesus é que vai nos proteger. Mas essa pandemia veio como um leão sobre a terra toda, sobre todos os países. Foi algo muito bem arquitetado pelo reino das trevas. E esse parênteses faço eu, está na hora dos cristãos se levantarem com autoridade para repreender, rechaçar e pedir ao Senhor que haja em nosso favor, na favor das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, mas também que esse inimigo seja destruído, em nome de Jesus. Amém? Continuando. Os filhotes de leão crescerão se não lidarmos com eles. Esses obstáculos vêm para nos perturbar, destruir gradativamente. Súbitos pensamentos negativos dizem que não sobreviveremos, ou que o nosso cônjuge não nos ama, ou que não nos amamos mais, ou que os nossos filhos não vão dar certo. São pensamentos negativos, são bons exemplos para essa categoria de mal, os filhotes de leão. Isso poderá transformar-se em grandes questões se não as capturarmos e a destruirmos. Veja 2 Coríntios 10, 4 e 5. Responda a esses pensamentos negativos com a palavra de Deus. Pequenas perturbações, distrações, irritações são os leõezinhos que nos afligem. Aqui eu faço um outro parênteses. O que anda por aí, nas ruas, na mídia, na televisão aberta, na internet, é só notícias ruins. E se você se deixar se envolver por essas notícias ruins, essas imagens ruins, horrorosas, que a mídia faz questão de pôr, porque eles estão tentando nos aprisionar, não só em casa, mas aprisionar pelo medo, você vai sucumbir, você vai ter estresse, você vai ter ansiedade, a ansiedade vai se transformar em somatização e você fica doente. Quantos que eu já ouvi falar que foram em postos de saúde com os sintomas do negócio aí que eu vou chamar de coronga, com os sintomas do coronga, porque no YouTube nós não podemos falar certas palavras mais, então quem está me escutando, por favor, entenda. Então, quantas pessoas já foram com esses sintomas e não era nada, era ansiedade. Quantas pessoas eu já atendi com taquicardia, desmaiando, coração disparado, falta de ar, corri, levei para o hospital, a pessoa parecia que estava morrendo, tendo um infarto, e não era uma crise de ansiedade. Não que crise de ansiedade não tenha peso, claro que tem, mas eu estou falando isso para mostrar para vocês, para ajudar vocês, a todos, que a ansiedade se transforma em somatização, quer dizer, o corpo começa a apresentar efeitos, e é como se a pessoa estivesse doente, a pessoa acaba doente em outros órgãos. Então procure distrair tua mente, não com mais informação, não com mais internet, não com mais coisas vazias. Busque fazer uma terapia, uma arte,
um trabalho que você goste, busque dar uma volta, mesmo com máscara, dar uma volta no quarteirão. Busque fazer algo que te agrada, brincar com o cachorro, brincar mais com os filhos. Não se distrair, principalmente, busque ler mais a palavra. Deus está dando um tempo para a humanidade descobrir e voltar para Ele. Continuando. O Pai fala sobre os problemas do tipo cobra, os quais parecem entrar em nosso viver como répteis na grama durante o dia, enquanto cuidamos da vida. São os chamados ataques disfarçados, que trazem morte repentina. São esquemas enganosos que nos mantêm cegos e depois nos devoram. Sofrer uma emboscada militar, não distinguir civis de inimigos, receber cartas com mais notícias, são exemplos disso. Graças a Deus temos autoridade para pisar nesses ataques, que não terão poder sobre nós. Eu abro outro parêntese. Esses ataques tipo cobra são as pessoas que te invejam e te dão tapinha nas costas, que te chamam de amada, querida, mas por trás estão morrendo de raiva de você, de inveja de você, porque você faz algo que ela não quer ou não consegue fazer, ou analisa a sua vida só pela aparência, não sabe que preço que você paga. Enfim, são pessoas tipo cobra, elas vêm devagarzinho, fingem que são seus amigos, fingem que são seus colegas no trabalho muitas vezes, mas quando você está longe, fala mal de você, fofoca, e outros vão até a algo mais baixo ainda do que chegam a fazer uma obra de feitiçaria, tudo porque tem raiva de você. Às vezes é raiva gratuita, você nunca fez nada para ele, mas não pense que Deus não está vendo não, viu? Deus está vendo é tudo. Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas se o Senhor está colocando essas palavras na minha boca, vai servir para alguém em nome de Jesus que está passando por isso. Voltando ao texto. Quantas vezes vemos um casamento ser destruído tão de repente que não é possível imaginarmos o que aconteceu. No entanto, mais tarde, sabemos que havia problemas nos bastidores. Quando a causa é descoberta, o veneno já tinha surtido efeito sobre as vítimas. Há muita pressão em casamentos nos militares. E os ataques da cobra de Satanás estão por trás das maiores vulnerabilidades, como pornografia, falta em manter santa a cama do matrimônio, ou longos períodos de distância da família. Essas coisas, a princípio, são difíceis de detectar, parecidas com marcas das mordidas de cobra. No entanto, mesmo que não haja quem veja o veneno enquanto navega pelo corpo, os resultados são sempre prejudiciais e muitas vezes mortais. Apenas a restauração e o perdão do Senhor podem desfazer essas artimanhas depois de terem ocorrido. Definitivamente precisamos da proteção de Deus contra as investidas da cobra. Os exemplos figurativos anteriores poderiam ter sido imaginados, mas o que são problemas do tipo dragão? A palavra hebraica para dragão é traduzida como monstro do mar. Em primeiro lugar, não existem dragões ou monstros do mar. São frutos da imaginação. Mas já experimentou temores que eram produtos da mente? Claro que sim. Todos nós já passamos por isso. Problemas do tipo dragão representam nossos temores infundados, como se fossem fantasmas ou miragens. Eles soam inofensivos, mas saiba que eles são tão mortais quanto os reais se acreditarmos nele. Medo de dragão é tão real para algumas pessoas quanto o problema do leão o é para as outras. Por isso é importante definir os seus temores. Muitos indivíduos passam a vida toda correndo de algo que não o está perseguindo. Alguns voltam do combate para casa e o que antes era uma circunstância verdadeira torna-se um problema fantasma contra o qual lutam pelo resto da vida. Aqui eu abro outro parênteses. Minha família é toda de militar. E eu tinha um tio que lutou na batalha
lá da Itália, que eu esqueci o nome agora. E e quando eles voltaram da batalha, na Força Expedicionária Brasileira, ele conta que um amigo, e não foi nenhum nem dois amigos, ficaram com aquele terror pós-traumático, né? Estresse pós-traumático, tem um outro nome que eu não lembro agora, que ataca principalmente os soldados quando voltam da guerra. Eles nunca mais são os mesmos. Eles não dormem mais, eles não comem direito, alguns se recuperam, mas outros ficam às vezes como loucos, falam durante o sono, têm pesadelos terríveis, porque vamos e venhamos, irmãos, o que esses soldados veem na guerra, nós não temos noção, né, do que é perder um amigo do nosso lado por uma granada, por uma bomba, uma mina. Então, isso se torna, é o que ela está falando aqui, torna-se um problema fantasma. Ele não existe mais, a guerra acabou, mas eles vão continuar lutando o resto das suas vidas, porque o seu cérebro foi destroçado, vamos dizer assim, não literalmente, mas o seu pensamento foi destroçado, foi acabado. E um trauma foi muito grande e torna-se um problema, mas é um problema fantasma, mas é um problema. É muito triste. Neurótico de guerra, lembrei a palavra. Neurótico de guerra. São soldados que vêm, às vezes não machucados fisicamente, mas neuróticos de guerra. Eles pensam sempre que estão sendo perseguidos, vem gente na janela, alguns batem na esposa, é terrível. Fecha parênteses. A passagem de Provérbios 28 declara: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Essa é uma boa definição para terrores irreais. Existem pessoas que dão testemunho que Deus as livrou do receio do desconhecido, do futuro, da perda, da morte, das suspeitas atormentadoras ou da claustrofobia. Medo de dragão é uma forma comum de ataque espiritual, especialmente para soldados que foram submetidos a longos períodos de intensa batalha. Quando minha filha e o marido dela viveram em um apartamento após se casarem, o proprietário era um veterano do Vietnã. Angelia chegou por trás dele um dia para entregar um cheque de aluguel e ele colocou-se em posição de ataque. Depois ele se desculpou muito, mas o seu corpo ainda estava vivendo no passado. Aquele homem encontrava-se fora de perigo, mas o perigo ainda habitava nele. Outros experimentam ginástica mental em noites sem descanso, ensaiando todas as coisas que poderiam dar errado em cada situação. Esse medo os mantém no passado e no futuro, sem enxergar o presente. Fantasiar temores pode fazer com que corramos desnecessariamente na vida. Então, a autoridade sobre dragões não é um jogo mental. Então, abre um parênteses aqui, é aquilo que eu falei, que eu contei ainda agora, não é? Realmente eles vivem no passado e com medo do futuro e não conseguem viver o presente. E o que Deus está falando ao meu coração agora é que muitos de nós estamos dessa forma por causa desse coronga. O espírito de medo está derrotando muita gente, está atacando muita gente. Eu peço a Deus que vocês lembrem de, quando vier um pensamento ruim, que o sangue de Jesus, vocês clamem o sangue de Jesus. Clame o sangue de Jesus para esse pensamento ir embora. Não esqueçam que ele não existe, ele é um simples pensamento, mas ele age como se fosse real, tentando te enganar, ok? No entanto, as boas novas são: Deus diz que pisaremos em todos os poderes do inimigo, não importa quão grandes, ousados, disfarçados, enganosos ou imaginativos os medos sejam. O Senhor nos deu autoridade sobre todos eles. Não temos mais de suportar os medos paralisantes, os quais um dia prenderam nosso coração e nos deixaram sem poder à vista do mal que atacava ao nosso redor. O Altíssimo nos concedeu o seu poder e agora todos esses problemas têm que se submeter à autoridade do seu nome. Eu gosto da palavra pisar.
Penso em um tanque passando por cima de uma planície de cerrado. Por onde ele passa, tudo esmagado no chão. É uma grande imagem da nossa autoridade sobre os inimigos espirituais, também calcando como um tanque de guerra, esmagando todo o mal em nosso caminho. Essa é uma forte descrição da nossa autoridade em pisar sobre o leão, o filho do leão, a cobra e o dragão. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por mais essa leitura desse maravilhoso livro da PEG, baseado no Salmo de Davi, Senhor. Que poder que há nas tuas palavras, Senhor. Senhor, eu sou aqui somente um instrumento pelo qual o Senhor quer falar aos corações. Senhor, que essas pessoas que estão ouvindo são todos queridos seus, são todos escolhidos seus, são todos que o Senhor tem cuidado. Senhor, que eles possam entronizar tudo que foi lido, se precisar ouvir de novo e usar dessa arma espiritual que nós temos, que é o sangue de Jesus, o nome de Jesus, a armadura de Deus, e nós resistimos ao diabo para que ele fuja de nós. O Senhor falou, resistir ao diabo e fuja de nós, que ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Senhor, muitas vezes nós tentamos resistir ao pecado, aos pensamentos, mas não, nós temos que resistir àquele que lança seus dardos inflamados sobre a nossa mente, para nos destruir, nos desestruturar. Abençoa cada um que está doente no hospital agora, Pai. Que cada um receba a tua visita em toda a terra, onde tiver um hospital com alguém passando mal, receba a tua visita, Jesus. Porque nós não temos poder algum, mas o Senhor tem poder de estar com todos ao mesmo tempo. Porque o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo. Visita e tem misericórdia dessas pessoas, tem misericórdia daqueles que perderam entes queridos. Só teu Espírito Santo pode consolar. Mas também, Senhor, tem misericórdia daqueles que estão passando por situação de medo de sair de casa, medo de fazer as coisas, medo que algum parente seja atingido. Senhor, mostra para eles que o Senhor está no controle, protege eles, Senhor, livra cada um de nós do mal, acampa seus anjos ao redor de cada um de nós, dia e noite, como o Senhor tem feito. Só lá no céu nós vamos ver quantos livramentos o Senhor já nos deu. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na Tua presença santa e perfeita. E Te bendizemos, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, Deus continua no controle de tudo. Fiquem na paz, Senhor Jesus.